Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, me fizeram uma pergunta esses dias, eu achei bem interessante para a gente fazer uma reflexão no nosso canal, sobre a relação de uma técnica do pessoal da PNL, ou coaching, né, que chama Swish. Geralmente eles falam Swish Pattern, né, que é uma reprogramação de comportamento, um padrão de comportamento, etc., com relação à fé. Há essa técnica de Swish na Bíblia, né, para ser bem direto à pergunta que ela me fez. A fé, de certa forma, é uma técnica de Swish, ou seja, uma reprogramação de comportamento, Swish Pattern, né, ou etc. Bom, primeiro de tudo, né, essa técnica que o pessoal da PNL, do coach usa, necessariamente ela não é uma técnica científica, não é uma abordagem psicológica. Isso tem que ficar bem claro. O coach, gente, de certa forma, não é ciência. Né? Aqui eu quero dizer que tipo de coach que eu estou falando. É um coach que usa técnicas de reprogramação mental, que usam técnicas de comportamento, PNL, etc, etc. Isso não é uma ciência de abordagem psicoterápica. Isso tem que ficar bem claro. Né? O coach não é um cientista humano. Apesar de dizerem que tem cursos, que tem certificações, etc., dentro da comunidade científica, eles não são considerados de fato cientistas do comportamento humano. Usam técnicas que por vezes são submetidas a muitas críticas, não que outras abordagens da psicologia não são submetidas a críticas, mas essas técnicas que eles usam, do meu ponto de vista, uma abordagem bem filosófica aqui dizendo, são técnicas extremamente subjetivas. Não tem como você padronizar o ser humano como uma espécie de reprogramação de computador. O ser humano é individual. O ser humano é uma espécie, é um ser vivo totalmente subjetivo. E técnicas de reprogramação de comportamento, dá um grito, acorda cedo, toma banho gelado, acorda com os lobos, corre na rua no frio, toma banho quente, frio, gelado, sei lá, essas propagadas aí, gente. Isso não é ciência. Isso aí são técnicas que eles desenvolvem, eles acham que dá certo, etc. Pode ser que para alguém dá certo, pode ser que para outro não dá certo, enfim, mas isso não é uma abordagem científica. Isso tem que ficar bem claro. Né? Segundo é o seguinte, é interessante refletir sobre o que é essa reprogramação de comportamento. Você identifica um comportamento, tem alguns passos que eles propõem, né? Você identifica um comportamento tóxico e aí, a partir da identificação, você vai mentalizar, vai reprogramar, vai tentar substituir esse comportamento, esse pensamento tóxico por um outro mais saudável, etc. De certa forma, isso é até válido, mas é limitável, não é assim. O ser humano ele tem uma gama muito grande de pulsão dentro dele, de significados atrás de comportamento e pensamento. Né? O ser humano tem toda uma estrutura neurobiológica por detrás dele, então não é só comportamento. Existe uma questão hormonal por detrás. Então, por exemplo, você vai falar de alguém que é viciado, por exemplo, em pornografia hoje, não é só o desejo, não é só a libido. Por trás da libido você tem a questão psicanalítica, por exemplo. O que levou o indivíduo a ter aquele fetiche pela pornografia ou aquela cena específica da pornografia. E além disso, tem um comportamento que se torna repetitivo e vicioso. No entanto, a priori também tem as questões neurobiológicas, hormonais, onde essa área do cérebro é afetada, por exemplo, o núcleo accumbens. Então tem toda uma estrutura neurobiológica, uma estrutura psicanalítica que pode servir também como interpretação de anzol para você fazer uma análise mais científica, mais plausível com o ser humano e tratar o indivíduo tanto de forma, vamos dizer assim, comportamental, repetição de comportamento, como tem uma abordagem da psicologia que eu gosto bastante, inclusive, que é a constelação familiar, e também a questão, não ignorando a questão neurológica, a questão também hormonal, neurobiológica. Então isso é muito importante ter essa visão, vamos dizer assim, gestáltica do indivíduo, científica, para tratar o indivíduo. Não é só substituir o pensamento e vamos lá e pronto, acabou o comportamento. Eu acho que isso é muito epidérmico, muito simples, uma visão muito simplória de algo que é extremamente complexo, que é o ser humano. Portanto, para mim, de certa forma, essas técnicas de PNL, de coach e tudo mais, são, de certa forma, limitadas. São limitadas porque tentam ver só o problema e não encaram a totalidade da complexidade que é a espécie humana, ok? Agora, sobre a Bíblia, é interessante de refletir a seguinte ideia. A Bíblia
a fé, né, sobre a pergunta dela, que é bem direta, a fé, seria uma espécie de switch a proposta na fé. Essa ideia ela surge bastante com os neopentecostais. Essek Kenyon, que foi um ex-pastor batista norte-americano e que ele se envolve, de certa forma, com algumas práticas ocultistas, e essas práticas ocultistas maçônicas, inclusive, que ele vai se envolver, ele vai trazer, de alguma forma, essa ideia gnóstica para o cristianismo. E surge aí, então, a confissão de fé. A confissão de fé de Kenneth Hagin, por exemplo, é a ideia de que eu falo, eu pronuncio, e o universo, a energia, alguma energia cósmica, eles acreditam nisso, vai me trazer esse resultado. Então eu falo, por exemplo, que eu vou ficar rico, eu mentalizo a riqueza, eu mentalizo a prosperidade, eu mentalizo a cura, e de alguma forma o universo vai trazer isso para mim. Eles acreditam nisso. Isso é uma abordagem que entra dentro do cristianismo, principalmente com os neopentecostais, e aquelas frases como eu declaro a vitória, eu declaro a cura, isso é herança do gnosticismo, por exemplo, que acreditava nisso. O gnosticismo, que é combatido lá por Paulo nas cartas paulinas, por exemplo, vai ganhando multiforma, vai ganhando caras históricas e filosóficas e teológicas diferentes, vai se moldando ao longo do tempo. A maçonaria, de certa forma, propulsiona com o iluminismo bastante a estrutura gnóstica nas religiões, e isso entra no cristianismo através do neopentecostalismo, isso é inevitável, né? Então essa questão de eu mentalizar, eu acredito, eu posso e consigo, o universo traz para mim, dentro do cristianismo essa ideia vai acontecer da seguinte forma: eu pronuncio, eu tenho fé, então Deus vai trazer a cura para mim, então Deus vai prosperar na minha vida porque eu estou pronunciando, eu declaro a vitória, então Deus me dá essa vitória, seja lá o que for. Portanto, isso é gnosticismo. É acreditar que existe uma energia cósmica. É bem aquele livro e o documentário O Segredo, né? Quem já leu e viu sabe o que eu estou falando. É bem isso. Você acredita que existe uma energia cósmica no universo. Essa energia, através da sua propulsão interna de pronunciamento, de crenças, de mentalizações, o universo vai trazer para você. Eu não critico quem acredita nisso. Eu acho que cada um tem direito de acreditar no que quiser. Se acreditar numa pedra, você pode acreditar na pedra. Quer acreditar na chuva, você pode acreditar na chuva, que ela vai a uma divindade para você, não tem problema nenhum. Acho que a individualidade de crenças e valores do ser humano é muito subjetiva. É até interessante. Eu gosto muito de estudar religiões, inclusive, né? Respeito todas. Mas dentro do cristianismo ortodoxo, vamos dizer assim, tradicional, isso não tem lógica teológica nenhuma. É totalmente contraditório com os princípios básicos do cristianismo. Seja você católico, seja você protestante, seja você quem for, é totalmente contraditório. A fé que é proposta dentro do cristianismo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a fé ela é bem clara e serve como um único propósito. A fé, como diria Kierkegaard, ela é o salto. Kierkegaard dizia, existe o salto da fé, né? Filósofo protestante. O salto da fé é justamente essa ideia de que eu creio neste Deus, apesar de não saber muito sobre este Deus. O que eu sei sobre este Deus é a revelação progressiva revelada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né? Essa revelação progressiva que acontece de Gênesis a Apocalipse, ela é limitada de certa forma, porque eu conheço esse Deus, eu conheço como ele se manifestou ao longo da humanidade, conheço ele encarnado em Cristo Jesus, porque Jesus, dentro do cristianismo, seja católico ou protestante, Jesus é Deus. Então eu conheço esse Deus na forma de homem, morto, ressuscitado morto, ressuscitado ao terceiro dia. Esse Deus eu conheço ele em Cristo. No entanto, eu não sei mais detalhes pormenores. Eu não sei se existe vida em outro planeta, eu não sei como que os propósitos para a humanidade de fato, nas suas entrelinhas, o que ele faz, por que acontecem fenômenos naturais, por que não acontecem alguns fenômenos. A gente tem algumas explicações teológicas, mas eu acredito que às vezes é limitada. Então a gente não tem essa explicação total, nem ao certo de quem é o próprio Deus. A gente conhece ele na figura de Cristo, encarnada, mas nós não temos a resposta total. Deus é isso, ele mora ali, ele mora naquele planeta, ele mora no universo assim, ele está fazendo isso hoje. Não, ele é um Deus que ele tem a sua revelação
que é um plano salvífico para o ser humano, porém, nós não temos a resposta completa, nós não temos uma apostila que define Deus para a gente. Nós não temos. Ele é mistério, esse Deus ele é um mistério. E a fé é isso. A fé é você se relacionar com este Deus. A fé é a proposta desde Gênesis, fica bem claro. A fé é uma proposta de relacionamento íntimo com esse Deus, de entrega de vida para este Deus, ao passo que também eu não tenho respostas para tudo. Eu vivo, eu creio, eu entrego a minha vida para Ele, como diz Jesus a Nicodemos nos Evangelhos, eu nasço de novo, no entanto, eu não tenho respostas para tudo. A fé no cristianismo não é uma mentalização cósmica para me trazer prosperidade. Essa é uma ideia do gnosticismo que entra dentro da teologia da prosperidade, que forma a base da teologia da prosperidade, que entra dentro do cristianismo através dos neopentecostais, no Brasil principalmente, né? Então, mas isso não é uma teologia bíblica da interpretação correta, uma hermenêutica correta da Bíblia, ok? A hermenêutica correta é de que a fé ela é uma relação íntima entre eu e esse Deus. Eu não tenho respostas para tudo, não tenho curas para tudo, não tenho sentido de riqueza para... A fé não significa que eu vou ficar rico, não significa que eu vou ser curado, significa que eu tenho uma relação íntima com esse Deus e que agora a estrutura interna da minha vida ela foi abalada. É o nascer de novo, como eu disse quando Jesus dialoga com Nicodemos. É o nascer de novo. E esse nascer de novo é o que chamamos, como Paulo diz, de metanoia. E é o que, inclusive, que acontece com Paulo. Paulo, ele era um fariseu. O fariseu é uma pessoa de muito respeito dentro da comunidade judaica. Provavelmente Paulo, aluno de Gamaliel, um rabino respeitadíssimo dentro da comunidade judaica. Talvez poderia até ser o seu sucessor na comunidade farisaica. E Paulo, dupla cidadania, romano e judeu. Paulo tinha status social, além de status, conhecimento, porque o fariseu era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele também era temido, porque ele era um assassino de cristãos, era um caçador de cristãos. E Paulo, ele, além de ser temido, respeitado, dentro da comunidade romana judaica, dupla cidadania, que o cidadão romano para a época é como se fosse um norte-americano hoje, tinha acesso ao mundo inteiro, né? Era o lugar que todo mundo queria estar, porque era, entre aspas, o mais desenvolvido da sua época. Portanto, Paulo tinha todas essas regalias sociais e religiosas. E no caminho de Damasco, provavelmente para apedrejar, ou matar, ou condenar, ou entregar alguns cristãos, um grupo de cristãos que se formavam, ele tem uma visão, talvez uma epifania de Deus, e Jesus aparece para ele, e nesse momento ele larga toda as suas regalias sociais e religiosas, toda a sua rota, tudo aquilo que movimentava a estrutura da sua vida de crenças e princípios e valores, para de ser algoz para ser o perseguido do cristianismo. É muito estranho isso. Então, Paulo tem uma metanoia. O que é a metanoia? É uma mudança de mente no grego, né? A metanoia é essa mudança de vida, essa mudança de rota. E é o que Jesus fala para Nicodemos. É esse nascer de novo. É uma reestruturação interna do eu. Então, Paulo nasce de novo. Agora ele larga todas as regalias, tudo, para ser perseguido. As regalias sociais agora não tem mais, agora ele passa necessidade, agora ele tem que ser perseguido pelo Império Romano, ele começa a ser considerado como traidor do judaísmo e etc. Ao passo que ele tem uma morte de decapitação. Então, alguma coisa acontece com esse camarada que não é religião, porque a religião ela é limitada. Escutei esses dias um testemunho de uma pessoa, um cantor, num podcast, um cantor gospel, falando que ele eu esqueci o nome dele, infelizmente. Enfim, ele é descendente de família norte-coreana. Na Coreia do Norte a gente sabe que a perseguição ao cristianismo é muito forte. E ele disse que a mãe dele, que foi uma foragida da Coreia do Norte, se converte ao cristianismo. E nessa conversão ela presencia algumas cenas de execuções e capturas de cristãos. E nessa captura e execução de cristãos, ele conta no podcast que a mãe dele conta para ele, né, que uma família foi capturada pelo exército norte-coreano. Eles cavaram um buraco no chão e esse buraco colocaram a família, o pai, a mãe e 2 crianças. E o exército os militares dizem, ou vocês negam a sua fé ou nós vamos matar vocês, enterrar vocês vivos aí.
E a mãe olha para o marido, olha para as crianças e diz assim, olha, não se preocupem, porque em breve nós nos veremos, né? E eles são enterrados e mortos-vivos. Para essa mulher ter essa audácia, para essa mulher ter essa coragem de falar, olhar para os filhos que vão morrer com ela, para o marido, e dizer que em breve nós nos veremos, mas nós não vamos negar essa fé que nós pronunciamos, é porque não é uma religião. A religião é limitada, a religião é um cumprimento de ritos e dogmas. Talvez se ela fosse simplesmente convertida a uma religiosidade, ela iria negar. Não, tudo bem, eu nego, não vai matar meus filhos, vamos sair do buraco. Mas para ela não ter negado, e uma mãe, né, ter ver os filhos morrendo do lado dela, enterrados vivos, a família, é porque realmente ela começou a acreditar em algo que fez uma rebuliço, que eu brinco, eu falo pro pessoal, uma reestruturação interna da alma que começou a ser ela mesma. É a razão de vida dela, essa fé. E essa fé é o que fez ela nascer de novo, ao passo que nem a morte mais pode me causar medo. E nem a morte das pessoas que eu mais amo, como por exemplo os meus filhos. Ao passo que eu tenho que morrer e ver meus filhos ser enterrados vivos, eu não vou negar esse Cristo que eu encontrei, que eu nasci de novo, que agora faz um sentido para mim tão profundo que é muito maior do que esse próprio sistema. Um sistema financeiro, um sistema de meritocrata, um sistema de perde e ganha, um sistema que eu tenho que levar vantagem e pronto, acabou, um sistema que eu tenho que sempre ter razão. Não, não. Agora é uma razão de vida que ninguém pode tirar de mim. É um porquê substantivado de tal forma que eu encontrei o sentido da minha vida. Então é esse nascer de novo, no diálogo de Jesus com Nicodemos, que é a proposta de fé do cristianismo. A proposta de fé do cristianismo bíblico não é de ganhos materiais. Não é de eu professo a cura e vou ser curado. Não é um Deus que eu barganho com ele. Um Deus que eu só o sirvo e só adoro porque ele promove para mim cura ou prosperidade financeira. Não é. É um Deus que, independente das perdas sociais, da morte ou não, eu o sirvo, eu adoro, porque o que eu encontrei nele é tão rico, é tão profundo, que nada nesse sistema de vida, nesse mundo, ou nesse Zeit, como dizem os alemães, né, que é o espírito dessa época, pode roubar de mim. Nada, absolutamente nada. Nem morte, nem doença, nem desemprego, nem desespero social, nem pandemias, né? Nem nada. Nada, porque eu encontrei agora uma razão de vida tão profunda que eu nasci de novo. E eu o sirvo, e eu o adoro, e eu entrego a minha vida para ele pela fé. A fé tem esse papel no cristianismo. É um papel de relação, de adoração, de serviência a esse Deus Todo-Poderoso. A fé não é o switch proposto pelo PNL, no qual eu me relaciono com esse Deus para ele me dar de volta prosperidade e cura, para ele reprogramar minha mente e agora eu ser um robozinho dele. Não, não é isso. A metanoia, que é o nascer de novo, é uma identidade construtiva cristológica, construída através de uma visão espiritual, não mais material. A teologia da prosperidade, ela tem uma construção materiológica nesse mundo. Ou seja, eu quero construir a minha identidade humana através do ganhar, do prosperar financeiro, do prosperar da cura. Mas não essa é a proposta do cristianismo autêntico. A proposta do cristianismo autêntico é a proposta da reestrutura da alma com olhar espiritual, não com olhar material. Porque se for com olhar material, é limitada. Ela é construída através do ganhar desse mundo, de uma visão do mundo. E não é deste mundo, porque a ideia do cristianismo é do reino de Deus. O que é o reino de Deus dentro do cristianismo? O reino de Deus não é deste mundo. O próprio Cristo diz isso, né? No diálogo com Pilatos. O próprio Cristo diz que o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, meus anjos não deixariam você fazer o que vão fazer comigo. Então o reino dele é um reino espiritual que nós podemos experienciar nessa vida, mas não é deste mundo. A ética cristã não é construída através de Maquiavel, que influencia a nossa política ocidental hoje, por exemplo. Não é através da ética aristotélica.
Não é através da ética nietzschiana, não. A ética cristã é através da ética espiritual cristológica. É um olhar espiritual. É ver a sociedade como está, mas perceber que existe algo além do material. É perceber que existe algo além da estrutura política social. É perceber que existe uma ideia espiritual por detrás. E isso PNL não promove. E isso a teologia da prosperidade não promove. Portanto, a técnica de reprogramação de mente não tem nada a ver com a fé autêntica do cristianismo. A fé autêntica do cristianismo é uma fé no qual eu me relaciono com esse Deus que eu entreguei minha vida para Ele de tal forma que nada neste mundo pode me abalar mais. Nada, absolutamente nada pode me abalar. Porque agora eu encontrei um sentido tão profundo de vida nesse Deus todo-poderoso que eu sei de onde eu vim, sei o que eu faço e eu sei para onde eu vou. Porque é Ele que me guia. É o salto na fé. Como diria Kierkegaard, é o salto no escuro. Mas o escuro não me causa mais medo. Se outrora eu precisava saber metodologicamente e metodicamente o que era o futuro para mim, porque eu ficava até ansioso, agora não tenho mais essa preocupação. Porque agora o salto no escuro, como diz o Kierkegaard mais uma vez, o salto na fé, eu sei o que este escuro ele é, e sei quem me segura nesse escuro. E se eu cair no escuro, é porque Deus quis assim e permitiu. Se eu levantar, é porque Deus permitiu. Ele é soberano, ainda que a figueira dê fruto ou não dê. Independente do resultado da figueira, Ele é Deus. Independente se a cura vier ou não, Ele é Deus. Independente se a prosperidade vier ou não, Ele é Deus. Independente se eu for julgado e condenado como Paulo foi, decapitado, Ele é Deus. Ele é Deus. E eu o adoro, eu o sirvo, eu o amo, eu me entrego a Ele, eu vivo Ele em mim, independente de qualquer consequência social. O que para o mundo pode ser loucura, o que para o mundo é morte, o que para o mundo é derrota, para aquele que nasceu de novo em Cristo, é vitória. Essa é a grande contradição do Evangelho com coach, com PNL, com técnicas de programação mental e etc. Tudo isso, para quem nasce de novo em Cristo, é penduricalho, é bobagem, é inútil. Porque quem nasce de novo, quem tem a metanoia no Evangelho, agora o sentido de vida é robusto. É uma identidade criada em Cristo. E nada mais pode chegar perto disso. Nenhuma abordagem de PNL. Ok? Espero ter feito essa reflexão com vocês de bom grado. Espero que ela tenha sido de valia para vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Falou, gente. E se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Falou!